Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma Mensagem de Fé e Esperança, um podcast apresentado pelos reverendos e reverendas e também por seu bispo, aqui na Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Eu sou o reverendo Magela, da Missão Cristo Redentor, e aqui também eu coordeno a Casa Mais, que é um trabalho da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, da Diocese Anglicana de Brasília, para o enfrentamento contra toda discriminação das pessoas que vivem com AIDS e também o empoderamento das pessoas que convivem e vivem com o vírus do HIV. Estamos aqui na cidade de Palmas. Ó luz radiosa e multiforme, brotada das águas do batismo e descida do céu, nós te adoramos. Ó luz matinal e jubilante, qual fogo de amor sobre a distância de todos os mortais, nós te adoramos. Ó luz infinita e aconchegante, cantada na paz do nosso encontro, no interior e ao redor, nós te adoramos. Ó Deus poderoso e eterno, Senhor, nós queremos, através dessa reflexão, nos tornarmos o nosso coração puro e verdadeiro, conforme o teu ensinamento. Nos livra, Senhor, livra o nosso coração das amarras, livra o nosso coração de todos os ritos que não representam o teu evangelho, a tua vivência, mas que nos aprisionam. Traz para nossos lares, para nossa casa e para nossa comunidade o verdadeiro sentido de evangelizar nas tuas palavras, nas tuas ações, em busca desse reino mais justo e mais fraterno. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a nossa leitura está no livro de Marcos, no capítulo 7. Nossa leitura está no livro de Marcos, no capítulo 7, no versículo de 9 a 23. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre o jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite o seu pai e sua mãe. E disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou sua mãe. Mas vocês ensinam que, se alguém tem uma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como esta. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo o que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam.
Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer com essa comparação. Então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-lo ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. E ele continuou: o que sai da pessoa é o que a faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Queridos amigos, irmãos e irmãs em Cristo, durante todos esses episódios, neste mês de agosto, estamos conversando sobre o pão que dá vida, o pão que alimenta, o pão que sustenta. Para fazer esse pão, qual é o fermento que nós colocamos? Depois nós visualizamos o que precisamos mudar em nós, mudar em nossas vidas. E hoje, o convite está ainda para fortalecer mais esta nossa jornada no reino, na construção do reino. E essa leitura que nós fizemos não precisa de muita explicação, mas precisa que nós possamos ler 1, 2 ou 3 vezes. Certamente, mais uma vez aqui, nesta leitura, Jesus, o Evangelho nos traz: vocês não entendem? Sempre, vocês não entendem? O que é, meu irmão? O que é, minha irmã, que está faltando a gente entender? Muitas vezes, em nome dessa fé, dividimos as pessoas, dividimos as famílias, dividimos a igreja, dividimos o espaço de convivência. Pode isso, não pode aquilo, faz isso, não faz aquilo, se veste essa roupa ou se veste aquela, não pode ficar junto. Não. São tantas regras que nós criamos, e aí Marcos traz essa leitura no livro de Marcos para nós, que é muito clara. No versículo 20, diz: o que sai da pessoa é o que faz ficar impura. Porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos. Vamos esquecer as divisões, as formas de louvar diferente. Vamos esquecer as regras que nos afastam. Não pode usar roupa na calça. Não pode usar brinco. Não, para nós anglicanos, católicos, são anglo-católicos. Não, são anglos protestantes. Não, fala em línguas. Vamos dar uma pausa nisso. É importante essa riqueza de cada comunidade, essa riqueza de cada vida de cada um, mas vamos aqui nos aprofundar nesse nosso estudo, no versículo 20 do livro de Marcos, que começa no capítulo 7, a nossa leitura, e vai do 9 a 23. E a gente enfatiza no versículo 20, que diz: o que sai da pessoa é a que faz ficar impura. E a leitura nos fortalece dizendo: porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. O convite é para todos nós refletirmos nesse trecho do livro de Marcos. Principalmente
quando falamos e agimos sem pensar nas consequências, e aí promovemos a divisão ou a tristeza no coração daquele ouvinte, daquela pessoa em que a mensagem está sendo dita. No versículo 23, reforça dizendo: tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem puras. Que Deus Todo-Poderoso, neste nosso último episódio aqui do mês de agosto, que toda essa caminhada de estudo que nós fizemos possa nos transformar cada dia, deixando com que nós possamos ficar sempre limpos e tirar todo esse pensamento, toda essa linguagem que a gente fala de impureza, e possamos, cheios, alimentados com o pão que foi feito com o fermento da justiça, da solidariedade, do amor, da obediência a Cristo, do amor ao nosso irmão, à nossa irmã, elementos primordiais nesse fermento que gera o pão, que o pão da vida é Jesus. Que o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo nos fortaleça e nos dirija sempre a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo episódio, meu irmão e minha irmã. Vamos compartilhar. Fiquem com Jesus. Um grande abraço. Que esta mensagem seja sobretudo de muito amor, de muita alegria e também de plantação de esperança. Um forte abraço, fiquem com Deus e que a bênção de Deus Todo-Poderoso fiquem com todos e todas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um podcast apresentado pelos reverendos e reverendas e também por seu bispo aqui na Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Para quem não me conhece, sou o reverendo Magela, da Missão Cristo Redentor aqui na cidade de Palmas, Tocantins.